Olá, estudante, tudo bem? Hoje eu vou falar com você sobre um romance de tirar o fôlego, daqueles que prendem a gente do início ao fim. Sonata em Auschwitz, escrito por Luiz Valente, uma obra que trata dos temas cidadania, diálogos com sociologia e antropologia e ainda política e direitos humanos. Vou contar mais sobre a autora e a obra, dar alguns detalhes sobre o gênero e os temas que ela aborda. E ainda vou comentar alguns dos motivos porque eu acho que vale muito a pena você curtir essa leitura. Vem comigo! Luiz Valente é carioca e tem ascendência portuguesa e alemã. Ela é jornalista, realizou documentários para o cinema e escreveu uma peça de teatro. Em suas criações, Luiz valoriza muito o processo investigativo. Antes de escrever, ela parte para a pesquisa de campo e busca carregar a narrativa de veracidade. Seus livros anteriores, O Segredo do Oratório e Uma Praça em Antuérpia, seguem a linha do romance histórico e também abrem caminho para a Sonata em Auschwitz. Em todos eles, um embasamento em fatos históricos serve de cenário para o desenrolar da trama. Luiz é fascinada por temas ligados ao judaísmo, apesar de não ser judia, e a inspiração para a Sonata em Auschwitz nasceu do encontro com Maria Yefremov, a quem o livro é dedicado. Aos 101 anos e com boa memória, essa senhora judia contou à autora sobre os horrores que viveu em Auschwitz. De todas as dores e perdas, a pior foi a da filha. Maria tinha acabado de dar à luz num barracão do campo de concentração, quando teve sua bebê arrancada de seus braços por um oficial alemão e nunca mais a viu. A conversa fez Luiz pensar, e se o destino da criança fosse outro? E se o oficial alemão, em vez de conduzi-la para a morte, optasse por salvá-la? E assim nasceu a história desse livro. Bem, agora deixa eu contar mais sobre a história, mas sem pistas, claro. Sonata em Auschwitz é um romance contundente e comovente que fala das atrocidades cometidas pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o livro não expõe só a crueldade humana. Ele também mostra que gestos solidários podem transformar destinos. A narrativa começa na Polônia, em 1944, em plena guerra. Um jovem oficial alemão esconde em seu carro um bebê recém-nascido e tenta levá-lo em segurança até Berlim. Desesperado para conter o choro da criança que poderia denunciá-lo, ele inventa ali, na hora, uma melodia que acaba acalmando a menina e ajudando os dois a se salvar. Mais tarde, ele conclui a composição dessa sonata e dá a ela o nome de Für Aya, que quer dizer para Aya, o mesmo nome da menina que significa vida. Aí a história dá um salto para 1999 em Berlim. Amália sai de Portugal para encontrar sua bisavó Frida. Ela está indo buscar respostas sobre a sua própria história, já que o pai dela saiu da Alemanha e se fixou em Portugal sem manter nenhum contato com as origens alemãs. Amália acaba descobrindo que o avô era um oficial nazista e que, para tentar salvar uma menina judia, acabou se metendo uma enrascada e fugiu. Seguindo as pistas que encontrou, Amália acaba indo atrás de seu avô no Brasil. Tudo para tentar costurar uma colcha de retalhos familiar repleta de segredos. Os capítulos são curtos e recheados de suspense. E o melhor, as últimas páginas do livro guardam surpresas que fazem ressignificarmos tudo. Mas para saber o final, só lendo o livro, né? Vamos falar agora sobre os temas e o gênero do livro. Sonata em Auschwitz é um romance, quer dizer, uma narrativa longa em prosa, com muitos personagens claramente definidos. Dividido em capítulos, o enredo se desenrola de forma aprofundada. Para ser mais específico, esse livro é um romance histórico, ou seja, a ficção vem entrelaçada com fatos históricos e o leitor é convidado a mergulhar naquele tempo, no cenário, no vestuário, tudo como era na época que está sendo retratada. E não é por acaso que existem muitos romances sobre o Holocausto. É que esse é um gênero que permite aprofundar a grandeza e a complexidade do assunto. O que diferencia a narrativa de Luiz Valente é o suspense que envolve o enredo. Ao longo do livro, o leitor pouco a pouco vai construindo a história que une famílias que nem se conhecem. Os seus destinos estão entrelaçados, mas de formas nebulosas e só nas últimas páginas tudo é explicado. Outro destaque é que a escrita é muito sensorial. É possível imaginar os cheiros, o calor, o frio, a dor, a fome e o cinza que cobrem o cenário do campo de concentração. Dá para visualizar o sofrimento dos judeus nas câmaras de gás, nos barracões, nos vagões dos trens. A descrição provoca mesmo o horror que foi o Holocausto. E ao tratar do extermínio em massa de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, a autora põe a política no cerne do romance. O genocídio do povo judeu cometido pelos nazistas é uma grave violação aos direitos humanos. O romance flui facilmente com idas e vindas no tempo.
enquanto tentamos montar o quebra-cabeça das relações que se estabelecem entre todos ali. Uma obra grandiosa e que nos convida a muitas reflexões. Bem, se você ainda não foi fisgado pela curiosidade de mergulhar nessa história, vou te dar mais alguns motivos. Para começar, vou citar uma frase do filósofo espanhol Jorge Santayana, que aliás está nas considerações finais do livro. Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. É preciso analisar os fatos históricos, perceber as visões de mundo e os conflitos de interesse que estão ali. Tentar entender as relações de poder por trás de cada atitude, de cada preconceito. Só assim a gente pode construir um olhar crítico sobre a realidade. Sonata em Auschwitz instiga a gente a pensar sobre o que aconteceu durante a Segunda Guerra e também nos faz refletir sobre questões étnico-culturais que até hoje são motivo de conflitos mundo afora. O Holocausto ainda é uma chaga viva. É preciso ler sobre o assunto, discutir, debater, apontar saídas para que barbaridades como essa não se repitam. E todos nós somos parte disso. Luiz Valente brinda os leitores com um romance histórico arrebatador, suspense e mistério na medida certa para prender a atenção da gente. Uma história que comove, causa revolta e repulsa, mas também mostra o caminho do afeto e da solidariedade. Tenho certeza de que Sonata em Auschwitz vai conquistar você logo nas primeiras páginas. Boa leitura!